Olá, Skillers, como que vocês estão? Tudo bem? Bom, nesse vídeo e em outros aqui que vou adicionar, a minha ideia vai ser compartilhar com vocês alguns insights e também o que eu estou fazendo agora como um business para testar uma ideia e mostrar um pouco do como eu utilizo o NTN. Vou criar as coisas aqui do zero no NTN, mas não vou só usar o NTN. Vou expor a ideia para vocês. Basicamente, eu vou pegar uma Bíblia, vou criar um agente e esse agente vai poder conversar via WhatsApp. E a ideia é monetizar, e aí eu já tenho algumas ideias para monetizar também, essa aplicação. Porém, tem que se pensar em temos que ter várias estratégias aqui, né? Porque parece ser algo bem simples, e eu vou mostrar que eu poderia fazer algo bem rápido e simples, mas isso é um problema muito mais complexo e amplo, porque envolve pagamento, liberação, e eu posso limitar alguns tipos de feature e limitar também o uso, o que para mim é extremamente importante. Então eu vou ter que criar algumas camadas, eu já estou conversando aqui com o ChatGPT. A ideia é mostrar para vocês tudo com IA e pegando e trazendo os meus insights com inteligência artificial também. Mas aqui a ideia vai girar em torno de um negócio que eu acredito que isso aqui vai ser bem rápido de se fazer. Eu vou usar a inteligência artificial em tudo, claro, mas utilizar minha experiência também, porque a ideia é essa, não é criar aqui somente acreditando na IA. Beleza? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Já compartilho aqui, eu vou usar o NTN para vocês que não conhecem o workflow. Só um ponto importante. Se vocês querem fazer essa Bíblia, esse agente consegue obter as informações da Bíblia, vocês vão precisar do NTN. O NTN ele tem um custo. Eu tenho um servidor, então eu tenho o NTN num servidor próprio. Mas aí, se vocês querem usar, dá para usar também aqui num plano. Aí vocês, na verdade, têm que pagar, né? Perdão, não tem plano gratuito. Ele tem um Start Free Trial. Então você tem um tempo para usar. Caso vocês queiram, dá para vocês pegar, por exemplo, um DigitalOcean. Se caso for necessário, vocês quiserem que eu ensine a instalar, mas tem vários tutoriais na internet. Vai na DigitalOcean, deixa eu ver, off pricing. Pega um desconto ali, eles têm sempre um desconto. Um, count, count. E aí vocês pegam e instalem, façam a instalação. Isso pode. Aqui, ó, eles têm um free trial de US$ 200. Então dá para você instalar, fazer uma instalação ali inicial do projeto. Aqui, ó. Você tem 60 dias para usar. Então, caso vocês queiram isso aqui, o link, mas é só procurar por exemplo, get, dollar, to try, DigitalOcean. Aí você instala e eu tenho já um servidor, então para mim isso aqui não faz sentido agora, tá? E instalar o NTN. É bem simples e vou usar aqui o meu, porque, como eu falei, é muito mais sobre como eu estou criando aqui o meu projeto, tá? Então eu tenho aqui, se vocês tentarem acessar, não vai funcionar para vocês, porque você tem que ter uma conta aí, eu bloqueei para criar, então o meu workflow vocês não vão poder criar. E é isso. Então, qual é a ideia do projeto? Por que eu trouxe aqui para o da Skill? Eu pensei muito se eu traria ou não para o da Skill, mas a minha ideia aqui é basicamente mostrar para vocês que qualquer ideia que vocês tenham, cara, vocês podem colocar isso à prova. Não ficar com medo, com receio, coloca, cria. O maior problema das pessoas que querem ser pessoa desenvolvedora, é que elas não têm um projeto, elas não programam, elas querem só ficar vendo vídeo e não quer programar, praticar. E praticar não é ficar vendo videozinho, estudando. As pessoas falam muito isso para mim. Eu estou estudando muito. E aí eu pergunto, como que você estuda? Eu fico vendo o vídeo o dia todo. Tá errado. Você tem que programar, é pegar alguma ideia e você criar essa ideia, porque você vai fazer o seu cérebro pensar, você vai ter muita dúvida, você vai travar, você não vai saber desenvolver, você não vai saber projetar. E isso é o que muda totalmente
quem sabe programar e quem não sabe. Porque a pessoa vai experimentando, vai aumentando o repertório. As pessoas, elas falam assim, eu quero, por exemplo, sei lá, ganhar mais dinheiro. Mas ela tem um repertório totalmente limitado, porque ela não sabe criar alguma coisa, ela não sabe desenvolver ou ter um insight de como desenvolve determinadas funcionalidades, porque ela nunca programa, ela nunca está extrapolando, testando e programando, fazendo tutorial. Ela sempre está ali vendo um videozinho que alguém fez, mandou, tá dizendo que é assim que se ganha, que se aprende a programar. Então, aprendam isso. Se vocês querem aprender a programar de verdade, vocês têm que pegar projetos e desenvolver esse projeto. Pegar e desenvolver um Uber. Ah, Rodolfo, pô, eu vou desenvolver um Uber. Cara, você vai desenvolver um mínimo produto viável. Então, a ideia é um mínimo produto viável. E aí a ideia de startup enxuta aqui que eu trago para vocês, mas é a ideia de vocês desenvolverem a habilidade de criar funcionalidades. Isso vai fazer você quebrar a cabeça, você aprender novos conteúdos. Isso é muito rico mesmo. Beleza? Então, por isso que eu trouxe aqui. Então, hoje, nesse dia 1, a minha ideia vai ser programar já o básico aqui do NTN e também já mostrar para vocês algumas coisas. Bom, eu passei no Perplexity. O Perpect ele já me trouxe aqui os concorrentes, já me trouxe várias coisas aqui que para mim vai ser muito legal. E há um problema. Eu pensei primeiro, deixa eu mostrar aqui a minha ideia. Como que essa ideia vai ser? A ideia basicamente é que eu vou vender, então o usuário ele vai contratar, então contrata, o usuário vai contratar um plano. E aí eu vou ter vários planos, o R$19,90, um outro de R$49,90, um outro de R$78,90. Mas aí, por que você tirou esses valores? Eu vi alguns outros concorrentes e fui tentando colocar mais baixo porque eu ainda não sou conhecido aqui. O R$19 eu vou oferecer, o de R$19 eu vou oferecer 100 mensagens por mês. Isso, gente, vocês têm que criar planos. E aqui eu vou ganhar e quero ganhar na recorrência. Então, a ideia é fazer com que eu ganhe em vários planos e limitar esses planos para as pessoas irem para os outros planos maiores ali, né? No caso, 78,90. E eu tenho que oferecer também algo diferente. Então, aqui, por exemplo, 100 mensagens por mês. Aí, aqui no 49,90, vou colocar 1.000 mensagens por mês, mais acesso à inteligência artificial. Um exemplo, tá? Eu ainda não tenho muito claro ainda isso, mas só um exemplo. O de 78, ilimitado, full, ilimitado. Beleza? Então, aqui, a minha ideia é, eu vou ter um WhatsApp, aqui, vou ter um WhatsApp. Então, via WhatsApp, a pessoa vai poder contratar, só que eu vou ter um site também, eu preciso de um sistema, eu vou ter um dashboard, né? Eu vou ter um painel, um dashboard, um back office, como a gente quiser chamar. Por quê? Eu vou precisar que a pessoa ela pague pelo WhatsApp Pay, ou faça todo o trâmite, a transação por aqui, ou eu jogue ele para um outro site para ele fazer o cadastro ali para eu fazer a recorrência. Certo? Então, nesse site eu preciso que a pessoa crie um login e senha. Eu preciso do cadastro da pessoa. Ah, Rodolfo, eu posso fazer aqui tudo pelo WhatsApp? Pode. A gente pode dar essa alternativa dele cadastrar. Só que cartão de crédito não. A pessoa tem que ir para essa página aqui. Nossa, aí tem alguns problemas aqui quando a gente cria uma página e tira a pessoa do WhatsApp. A pessoa pode não querer
contratar o serviço. Então, a gente vai ter que pensar em uma estrutura que seja orgânica, seja o mais natural possível. Talvez aqui, adicionar, ver se tem alguma API que a gente consiga integrar com o WhatsApp que seja segura para dados sensíveis de cartão de crédito e tudo mais. Imagino que deva ter. O próprio WhatsApp Pay pode ser que seja. Mas aqui a gente vai, por exemplo, colocar um cadastro. Eu vou poder colocar aqui para o administrador, o admin, que sou eu, ou qualquer outra pessoa, possa visualizar quem comprou. Aí, por exemplo, vendas, insights, deixa eu ver, vendas, insights, usuários, por exemplo. E aí a gente vai pensando. E aí como que funcionaria? Então, via WhatsApp, o usuário falaria com um bot que eu vou criar no NTN. Aqui eu vou ter um NTN. Já vou explicar o que é o NTN. Ele é um workflow que eu posso desenvolver sem programar de fato, tá? Então, basicamente, vou ter o NTN aqui. Junto ao NTN, eu posso aí, por exemplo, fazer acesso a um banco de dados. Eu vou precisar do banco de dados. Banco de dados. Na vida, algo que eu aprendi, tudo tem que ter métrica. Então, eu vou adicionar métricas também. Então, essas informações elas precisam ir também para algum lugar que eu armazene essas métricas. Então, essas métricas eu quero e vou armazenar aqui também no banco de dados, essas métricas, tá? Gente, eu preciso de métricas para tudo, métricas de tudo. O que a pessoa com mais frequência pergunta. Então, assim eu consigo tirar vários insights, certo? E aí, como que eu faria tudo isso? Com o NTN. Aí eu já vou no meu workflow aqui, tá? Então, vou criar um trigger. Aí, como que eu criaria? A minha ideia é criar um mínimo produto viável para eu já conseguir vender esse projeto via tráfego pago. Eu vou fazer um tráfego pago aqui também. Então, a ideia é bem simples. É desenvolver o workflow. Eu já tenho algumas coisas prontas, então eu não vou detalhar, mas se vocês quiserem um vídeo à parte, eu faço, não é um problema. Mas aqui a minha ideia é já ir para mão na massa mesmo. Mas, só para vocês entenderem, aqui a minha ideia é criar o mínimo produto viável que eu consiga já vender. Então, qual é o mínimo produto viável nesse meu contexto? Eu tenho que ter um bot que saiba responder sobre Bíblia, então eu vou criar uma LLM que saiba responder tudo sobre Bíblia, e eu vou falar alguns trade-offs também para vocês sobre o que eu entendo de inteligência artificial, do que eu já aplico no meu trabalho realmente. Então, aqui eu vou pegar uma trigger de conversation, trigger, aqui ó, chat trigger, porque eu vou emular inicialmente um WhatsApp, depois eu vou adicionar o WhatsApp propriamente dito aqui. Então aqui eu já tenho uma conversação, e aqui eu posso também já adicionar um trigger, mas eu vou adicionar depois, do WhatsApp Business. Aqui ó, WhatsApp Business, aqui de trigger, eu vou clicar em trigger, on message, se não me engano é on message. Aqui eu preciso fazer as configurações do WhatsApp. Eu acho que eu não tenho. Vamos ver aqui se vai funcionar. Beleza? Aqui eu vou deixar essa trigger aqui por enquanto, porque a gente vai trabalhar primeiro aqui. Primeiro eu faço os testes, depois eu vou trabalhar no agente especificamente. O que eu poderia fazer aqui? E aí eu teria duas formas de trabalhar. Como? Primeiro, eu poderia colocar um agente dessa maneira. Um agente, basicamente, ele tem o chat model, o modelo, aí posso usar Gemini, posso usar GPT, posso usar Mistral, Grok, infinitos tipos de LLMs, AWS, Azure, Anthropic e assim vai. Beleza? Só que aqui eu vou usar inicialmente, deixa eu ver, eu vou tentar usar o Grok.
Vou clicar aqui, ó. Aqui eu tenho que selecionar as credenciais. Vou criar uma nova credencial e preciso passar a API. Eu já tenho o Grok aberto aqui, tá? Então, basicamente, só vou copiar. Vocês podem ir lá no console.grok de vocês, criar uma conta. Essa API aqui eu vou matar essa API, tá? Então, ela vai ser... Quando você estiver assistindo esse vídeo, ela já não vai mais existir. Mas vou deixar aqui para vocês visualizarem. Isso não é legal que vocês permitam que alguém visualize, tá? Isso aqui é extremamente sério. Se alguém pega essa API de vocês, pode usar à vontade ali os créditos que você tem. Beleza? Então, ok. Voltando aqui, eu vou vir aqui e aqui vou adicionar, vamos ver se vai. Ó, conectou, teste feito com sucesso. Aqui no Grok, eu posso escolher vários modelos. Eu vou escolher o modelo, só para a gente fazer um teste, o Llama de 8 bilhões de parâmetros. Deixa eu ver se tem. O Llama, cadê? Aqui ele não tem. Tá. Eu vou usar o Chrome. Deixa eu ver se ele é gratuito e a gente faz uns testes. Vou usar o Grok aqui. Eu preciso colocar uma memória. Vou adicionar uma memória simples porque depois eu vou alterar isso, tá? Mas vou adicionar esse Simple Memory porque ainda estou fazendo a POC, uma prova de conceito. Esse conceito de POC é extremamente interessante e importante vocês saberem, tá? É prova de conceito. O que é uma Proof of Concept? O que é uma prova de conceito? Prova de conceito é eu testar uma ideia sem os detalhes reais daquilo ali. Eu só estou testando a ideia. Se a ideia é válida, eu sigo implementando as boas práticas, usando o modelo que eu vou usar de fato, a memória, o banco de dados que eu vou usar. Então, isso é a prova de conceito, beleza? Então, eu vou trabalhar aqui na minha prova de conceito com um Simple Memory rapidinho e vou colocar aqui um contexto, uma janela de contexto de 10 conversas. Então, imagina no WhatsApp, 10 conversas do WhatsApp, tanto você e o agente, eu vou armazenar e levar isso no contexto, beleza? Aqui ele já está dizendo que ele vai usar a Session ID, depois a gente vai ver como que vai funcionar isso. Beleza? Aqui eu tenho que escolher a Tools. Eu não vou inicialmente escolher nenhuma Tools, eu vou deixar o próprio Grok, eu perguntar ao Grok e ver se ele consegue retornar algumas informações sobre Bíblia. Só que aí tem um ponto. Aqui eu preciso adicionar o meu prompt. Como que eu faço isso? Aqui em Connect Chat Trigger Node, eu vou colocar define below, definir abaixo. Aqui eu tenho o meu user message, a mensagem de usuário. O que ele faz? O que esse agente faz, tá? Aí eu poderia adicionar também um System Message, tá? O que ele é, as regras que ele vai seguir. O que eu gosto de fazer inicialmente? Aqui eu vou ser bem rápido com vocês, porque é uma prova de conceito. Mas nessa prova de conceito, o que eu faço aqui? Eu venho aqui no meu chat GPT, eu peço para ele criar o prompt. E eu quero explicar para vocês. Peraí. Eu quero explicar para vocês. Peraí que minha câmera andou um pouco. Eu quero explicar para vocês a ideia de vocês fazerem bons prompts. Isso em qualquer LLM. As pessoas falam assim, hoje nem precisa fazer prompt. É porque ele já faz um prompt, mas se ele não tem os detalhes, isso é um problema. E aí eu vou explicar que ele te ajuda em 80%, 60% com um bom prompt. Mas você precisa melhorar com as regras desse prompt. Então, deixa eu vir aqui. Crie um prompt detalhado sobre o problema. Eu quero que o meu agente receba qualquer mensagem sobre a Bíblia e consiga responder sem alucinar. É necessário compreender qual compreender o tom, e sempre um tom focado no público-alvo gospel, onde
você deve utilizar sempre o sentimento, o texto e qualquer detalhe focado nesse público. Como estou usando o NHN, preciso do user message e do system message. Então, faça esse prompt detalhado para sempre responder focado na pergunta e em contexto bíblico que é conhecido. E sempre para o gospel, sempre para o evangélico. Cuidado, porque a Bíblia tem várias variações. Então, siga a variação dos evangélicos, dos protestantes, né? Dos protestantes. A gente depois pode fazer um prompt e um agente só para católico também. Então, assim a gente vai criando várias denominações também. Aqui, ó, perfeito, beleza. Ele vai gerar aqui e eu vou explicar algumas coisas que aí, depois no teste, você vai ter que fazer vários testes, tá? Então, vamos lá. O System Message. Você é um assistente bíblico voltado para o público evangélico protestante, porque eu posso criar um outro agente focado em católicos. E aí eu vou explicar também isso. Regras importantes. Sempre use a Bíblia protestante, 66 livros, Antigos e Novo Testamento. Quando citar versículos, utilize traduções protestantes comuns em português, como, aí ele exemplifica, como João Ferreira de Almeida, RA, ARC ou ACF. Nunca invente versículos ou interpretações. Se não souber, diga, não encontrei esse versículo da Bíblia. Mantenha o tom devocional, respeitoso, amoroso e encorajador, sempre adequado ao público gospel e evangélico. Sempre contextualize o versículo, explique brevemente a situação bíblica e como aplicar na vida prática. Olha que legal, ele já vai trazendo insights, porque aquela pessoa que está conversando com a Bíblia, normalmente ela quer alguma ideia, ela quer, não sei se a palavra é ideia, talvez ele queira um acolhimento. Então aqui já traz esse insight. Sempre contextualize os versículos. Caso a pergunta seja genérica, busque passagens conhecidas que realmente existam e que se relacionem ao tema. Olha que legal, então ele já vai linkando. Aqui você começa a colocar regras. Isso aqui, gente, é fundamental para você criar um bom projeto. Beleza? Aqui eu vou só copiar aqui. Depois a gente faz umas melhorias também. Vou apagar e vou copiar. Aqui eu já tenho o meu System Prompt. Aí, só um ponto. Aqui é quando o texto é fixo. Aqui eu posso usar uma expressão. Eu normalmente uso as expressões também. Mas coloquei aqui, ó. Voltei. Se eu clicar aqui, ele abre aquele parte máxima lá. Enable Fallback Model. Eu vou colocar um Enable Fallback Model. Aqui o User Message, vamos voltar aqui. O User Message é onde vai receber a mensagem do prompt, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. O usuário enviou a seguinte pergunta / mensagem sobre a Bíblia. Aqui eu vou passar o JSON Message, depois eu vou mostrar o que significa isso. Responda de forma bíblica, fiel ao texto, sem inventar nada, usando apenas as escrituras protestantes. Traga o versículo quando houver, explique o contexto. Aí eu poderia até dizer qual seria a saída dele, tá? Poderia também dizer isso, mas vou copiar aqui. Ó, novamente, isso aqui está errado, porque eu tenho que colocar como expressão. E aqui não vai aparecer porque eu ainda não tenho nada. Então vamos lá. Aqui eu já tenho um agente. Olha que rápido. Eu já criei um agente. A gente levou uma semana, eu acho. Não, mentira. Acho que um dia para criar um agente nosso codando. Aqui é rápido. Rodolfo, mas essa solução é para tudo? Não. Não mesmo, tá? E eu vou dizer para vocês que no meu contexto, isso aqui vai ser lento. Eu preferiria criar um workflow. O que é um workflow, Rodolfo? Por exemplo, aqui eu tenho um agente, mas ao invés de ter um agente, eu poderia ter aqui, ó, uma LLM. Models.
Por exemplo, o próprio Grok aqui, ó. Aqui poderia ter um workflow direto aqui, só que aí, antes, eu poderia enviar as informações para o Grok de maneira muito mais fácil, muito mais simples dele interpretar, né? Porque aqui, o agente, vocês vão ver, o agente fica o tempo todo perguntando ao modelo, isso é mais lento. Mas aí vai depender se você quer algo mais rápido, algo mais lento ou não. Muito depende do projeto que você está criando, tá? No meu caso aqui, se eu for direto, ele é muito mais rápido. Eu passo um prompt e ele basicamente já me dá aqui. Deixa eu pegar aqui, chat GPT, por exemplo. Vou pegar aqui o OpenAI. Aqui, criar um assistente, mensagem ao modelo, por exemplo. Aqui, então, basicamente, deixa eu conectar. Aqui. Então, aqui, ele vai receber o modelo e aí, o que ele receber aqui, eu vou mostrar, eu poderia já criar. Vou pegar aqui qualquer coisa aqui, só para ver. Deixa eu testar. Ou. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar qualquer. Então, aqui eu poderia, no prompt, passar uma parte do prompt junto com a mensagem que chega. E aí poderia fazer várias coisas também e vai ser mais rápido e mais direto. Beleza? Só que aqui, depois eu vou criar nesse modelo aqui. Primeiro eu vou criar o agente. Lembra que eu falei para vocês que eu poderia ter esse daqui, por exemplo, é o meu agente protestante. Eu vou colocar aí agente protestante. Só que aí eu precisaria criar um outro focado em católicos, por exemplo. Aqui. Então, por que não? Aqui. Então, esse aqui poderia ser, por exemplo, o católico. Católico. E aí eu poderia ver outras Bíblias ali também e agregando. Mas, Rodolfo, como que eu vou selecionar? Aí eu posso fazer várias formas, na verdade, né? Porque assim, eu preciso que o meu usuário já tenha um cadastro e eu já saiba a religião dele. Quando eu chegar aqui, eu já deveria saber, ou eu obter essa informação criando um HTTP request, por exemplo, que é fazendo uma requisição a uma aplicação externa, um banco de dados, aí eu poderia usar um banco de dados aqui direto para buscar informação também e passar para cá. Eu preciso de alguma maneira mandar cada um para um tipo de fluxo, tá? Mas inicialmente eu não vou resolver agora a parte do católico, tá? Primeiro eu vou resolver somente do protestante. Então, com o protestante, já tenho aqui conectado. Vamos tentar fazer um teste. Vamos ver o que ele retorna. Deixa eu ver aqui, executar. Eu aqui, ó, posso vir aqui, chat aqui embaixo, abrir. Quero um versículo hoje, porque estou bem triste. Vamos ver se vai. Já deu um erro aqui. Opa. Boa. Isso aqui não existe, né? Eu preciso passar a mensagem aqui, ó, chat input. Então eu só arrasto aqui, ó, já está. Apago aqui. No WhatsApp é diferente, tá? Eu teria que mudar o fluxo, mas beleza. Aqui eu vou tirar o fallback. Aí que eu apaguei. Deixa eu pegar aqui o sistema pronto de novo. Aqui, beleza. Vou tirar esse enable fallback aqui, que eu não quero que ele me dê fallback nenhum. Vou colocar aqui e vamos testar de novo. Vou executar aqui de novo. Vou executar e perguntar. Ó, já foi lá, já fez a requisição no Grok e retornou. Olha aqui que legal. Retornou. Só que não me retornou, ok. O usuário sente que está triste, bababá. Aplicação prática. Aqui, ó, a resposta. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui foi o que ele pensou, isso aí não vai, tá? Isso não vai, isso aqui é um teste. Mas vamos lá. Claro, amado, que Deus abençoe nesse momento. Que tal meditar em Salmo 34:18?
Almeida revisa. Ó, isso aqui a gente já tem que remover. Não pode deixar isso entrar. Almeida revista e corrigida, isso não faz sentido. O Senhor está próximo do que tem o coração quebrado, quebra, quebrantado e salva os de espírito no nanã. Contexto bíblico. Davi escreveu esse último salmo após escapar do perigo, provavelmente a perseguição. Aí vai ter aqui o contexto bíblico, beleza? Então aqui eu já tenho basicamente o meu WhatsApp desenvolvido, né? Entre aspas. Aí eu entro. Aí, olha como a minha prova de conceito foi simples. Aí eu vou só remover aqui e vou criar um trigger aqui. Eu tenho um projeto pronto, que aí eu quero mostrar para vocês que é bem legal, que já está desenvolvido. Deixa eu pegar aqui. Que é de um cliente. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Deixa eu só mostrar o fluxo, porque esse fluxo vai ser replicável para qualquer tipo de conversa. Então ele é bem simples. Aqui eu tenho um fluxo, aqui, ó, eu tenho um trigger aqui, que ele recebe a mensagem. Então já vou replicar aqui, ó, eu tenho esse trigger que vai receber essa mensagem. Aqui eu tenho as configurações, eu preciso ver se a configuração está ok. Deixa eu só conectar aqui. Beleza? Com isso, vou só organizar. Então, recebi aqui a mensagem, eu tenho que dar a saída também. Então, eu preciso do WhatsApp Business novamente. E aqui, se vocês olharem, eu tenho também no final. É porque aqui eu faço muita coisa, tá? Eu capto, eu posso aceitar a imagem também, eu aceito o áudio, então eu tenho que converter o áudio, eu faço várias coisas aqui. E eu preciso de um trigger também final para receber essa mensagem. Então vamos lá, vamos configurar aqui o message source, cadê? Aqui o workflow, né? Aqui eu já fiz a configuração das minhas credenciais, então vocês precisam ter uma aplicação no Facebook. É bem simples de criar, mas tem que fazer algumas configurações. E depois que tiver, você vai poder ter o Access Token e o Business ID, caso que precisa ser para negócios, tá? Perfeito? Então aqui eu preciso agora só colocar aqui o valor do tax, ainda não tenho, né? Vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar qualquer coisa aqui. Vou mudar aqui para colocar qualquer coisa. Deixa eu ver se vai agora. Quero uma mensagem para um dia triste. Deixa eu ver se vai. Envia a mensagem. Ó, chegou. Só para vocês verem que eu mandei a mensagem. Eu tenho aqui, ó. Mandei uma mensagem. Quero uma mensagem para um dia triste. Vamos ver aonde que deu o problema. Erro na memória. Erro na memória porque ele não tem o session. Ele não tem o session, então aqui eu tenho o WhatsApp aqui. Deixa eu só adicionar aqui, pegar o JSON. E aqui eu preciso alterar isso aqui, porque o session ID não existe nesse contexto. Definir abaixo. Então, eu vou usar o quê? O que é o Session ID? O Session ID é uma chave única. Qual é a chave única nesse tipo de contexto? É o telefone. Então, eu vou usar aqui o telefone como Session ID. Beleza? Então, vamos executar de novo e vou mandar a mesma mensagem. Ele vai entrar aqui, ó, já fez a requisição, ó, já tentou enviar. Só que deu erro. Beleza. Só um ponto importante. Ele deu erro também porque não tem a mensagem aqui. Então, eu preciso passar essa mensagem que vem do body. Aqui eu vou tirar e vou arrastar a mensagem que vem desse body aqui. Esse payload, gente, é o que o WhatsApp manda para a minha aplicação. Assim que eu configuro em um número específico, as credenciais, ele está num número específico. Esse número de telefone aqui é um número de telefone de teste. Aqui, eu não sei se vocês viram. Então, ele já está cadastrado no WhatsApp, o WhatsApp já tem lá, então ele já sabe que quando for enviada uma mensagem, ele envia uma requisição para esse meu projeto aqui. Beleza? Que é escutando. Ou melhor,
Se o WhatsApp faz a requisição para minha trigger, ele automaticamente recebe as informações. Beleza? Então aqui eu tenho o corpo. E aí, deixa eu pegar aqui, peraí. Cadê? Aqui eu preciso tirar esse think aqui, tá? Então, como que eu faço? Eu posso adicionar aqui, ó, na regra, de regra 10 ponto, remova tudo que tá, tudo que, tudo que está dentro da tag think. Deixa eu ver. E o fechamento think. Deixa eu ver aqui, é porque isso aqui é o pensamento dele, tá? Ó, aqui. Então ele deve aparecer tudo isso daqui, e aí eu preciso colocar uma outra coisa. 11. Precisa enviar o output no formato do WhatsApp. No formato aceito pelo WhatsApp. Então ele vai aqui usar também o formato que o WhatsApp usa. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vou salvar. Vamos ver o erro que deu. Ah, aqui deu vários erros por conta das informações que eu preciso passar. Eu vou vir aqui em WhatsApp de novo. Ó, aqui é enviar para qual o número de telefone? Ele vai enviar para o número que é o from, certo? E qual é o recipient? Quem está enviando? Quem está enviando é... Peraí, que eu acho que eu fiz errado aqui. Peraí. Aqui, quem está enviando, ele vai enviar para esse número. E para quem ele está enviando, cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse... Deixa eu ver, eu acho que aqui, na verdade, deixa eu lembrar. Aqui. O phone number ID. Vamos ver se vai. Vou executar de novo, vou mandar a mesma mensagem. Vamos ver aqui. Ó, tá executando, enviou uma mensagem pro Grok. E aqui... Ah, esse daqui é porque a credencial tá errada, tá? Eu preciso atualizar. Deixa eu só atualizar a credencial rapidinho. Peraí. Vou pegar a credencial. Iruru. Então, eu vou só dar um play aqui para ver se ele vai conseguir enviar a mensagem. Vamos ver se ele vai dar um erro. Deu um erro também. Tem algum parâmetro que está errado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ver se tem algum parâmetro errado aqui. Ah, aqui é o inverso, tá? Desculpa. Aqui é o inverso. Esse aqui é aqui. E aqui a gente vai pegar o from. Aqui é, ó, de quem enviou e para o que vai ser enviado. Beleza? E aí tem o texto, né? Porque o texto eu preciso mudar, eu não mudei ainda, né? Qual é o texto que eu quero mandar? Eu quero mandar a saída, o output aqui. Então eu vou alterar aqui, tirar isso aqui e mandar o output. Só que aí eu vou rodar aqui de novo. Vamos rodar. Ó, ele gerou e vou pedir para ele enviar agora. Vamos ver se vai. Enviou. Deixa eu ver aqui e mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Ó, enviou de verdade. Só que chegou no WhatsApp direitinho, só que não é o que a gente quer. Aí isso é prompt. A gente pode melhorar o prompt, beleza? E a gente pode ir fazendo umas melhorias sim. Pedir para ele não mandar esse link aqui, ou a gente fazer um replace para remover também via código. Dá para fazer várias coisas. Nisso aqui eu já tenho meu
minha prova de conceito. Não tenho nem meu mínimo produto viável, não. Mas você já viu que eu já consegui fazer interação aqui com o WhatsApp, né? Então, o básico já está feito. Então, no dia 2 ali, eu mostro para vocês os meus outros avanços também quanto a isso. Beleza? Bom, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Nos vemos na próxima. Valeu, fui!